Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Então, nossa aula de hoje, ela vai ser uma revisão do capítulo 3, de tudo que a gente viu ao longo dessas aulas. Eu vou só revisá-las, mas primeiro a gente vai iniciar com a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada, tá certo? Portanto, abram os seus livros na página 69 para que a gente possa dar início à nossa correção coletiva, de olho no texto. No texto abaixo, Darwin explica como a probóscide, tromba de um inseto, torna-se adaptada a atingir a região da flor onde há néctar. Sob certas circunstâncias, as diferenças individuais na curvatura ou no comprimento da tromba, etc., pequenas demais para ser apreciadas por nós, podem beneficiar uma abelha ou outro inseto, de modo que certos indivíduos conseguiram obter seu alimento com mais rapidez do que outros, e assim as comunidades às quais pertencem floresciam e teriam muitos enxames de abelhas com as mesmas peculiaridades. Letra A. Consulte em dicionários o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Aí, no caso, a resposta é pessoal. Se vocês tivessem alguma dúvida de alguma palavra, vocês botariam aí, né, na questão e procurariam no dicionário, tá? Então, letra A, eu não vou respondê-la porque ela é pessoal, tá? Letra B. De acordo com as ideias do trecho acima, como Darwin justifica o fato de não percebermos as mudanças nas espécies? No trecho, Darwin defende que as diferenças individuais podem ser pequenas demais para serem vistas por nós. No caso da evolução, né? Essas mudanças, elas não são perceptíveis porque elas são de forma gradual e elas são de forma lenta, né? Letra C. A que processo Darwin se refere quando fala que certos indivíduos conseguiriam obter seu alimento com mais rapidez do que outros? No caso, a seleção natural, né? Quando uma população tem uma característica mais vantajosa do que as outras, essa população consegue sobreviver ao meio, né? Chegar à idade adulta, reproduzir e passar esses genes mais vantajosos para os seus descendentes. Então, seleção natural. Bom, no século XVIII, alguns cientistas eles acreditavam nessa teoria que se chama fixismo, que é a teoria de que os seres vivos não evoluíram, ou seja, desde da formação da Terra primitiva até hoje, há 4 bilhões de anos e meio atrás até hoje, os seres vivos são do mesmo jeito. Então, no século XVIII, alguns cientistas acreditavam nessa teoria de que os seres vivos não sofriam evolução, não modificavam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, né? Os seres vivos de hoje são os mesmos seres vivos de há 4 bilhões de anos atrás, né? Mas com o surgimento dos fósseis, com a descoberta dos fósseis, essa teoria não foi mais aceita, porque sabe-se que os seres vivos sofreram sim mutação, sofreram sim evolução, que é para eles ficarem adaptados ao meio em que vivem, tá? Então, fixismo no século XVIII, os cientistas acreditavam que, de fato, essa teoria existia, né?
Ou seja, cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Essa teoria, portanto, não considerava que as espécies poderiam se modificar, sofrer evolução ao longo dos anos. E depois veio o transformismo. Com base nos fósseis e em outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies se modificam ao longo do tempo. Isso explicaria a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. À medida que os fósseis são encontrados, né, a gente sabe que existiram animais que habitaram o planeta Terra e que já foram extintos, né? Dando origem a outros que evoluíram, né? Para se enquadrarem no meio ambiente, tá? E aqui vamos revisar as ideias de Lamarck, que viveu no século XIX, foi um importante evolucionista da época que fez várias descobertas e as ideias dele eram contrárias às ideias do fixismo, ou seja, ele não acreditava que os animais, os seres vivos, não sofriam evolução, não se modificavam ao longo do ano, ao longo da época, né? E Lamarck defendeu duas teorias. Uma delas foi a lei do uso e do desuso, onde as modificações ocorridas nos seres vivos são influenciadas pelo ambiente em que eles se desenvolvem. No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas desapareçam. No caso, essa teoria foi parcialmente aceita. A outra teoria que Lamarck defendeu foi a lei das características adquiridas, ou seja, alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Ou seja, essa teoria não foi aceita. Por quê? Uma característica que apareceu durante a sua vida, ela não será herdada, ela não aparecerá nos seus descendentes, né? Hoje a gente sabe, hoje o estudo da genética está sendo bem estudada, então a gente sabe que alterações ocorridas nas células germinativas, no caso espermatozoides e óvulos, né, no homem e na mulher, que são herdadas para as outras gerações, tá? Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e amputa uma perna, essa é uma característica que apareceu durante a vida dele. Essa característica não vai ser herdada para os seus descendentes, porque foi uma característica que apareceu durante a vida dele e que não foi uma característica modificada nas células germinativas, no caso, espermatozoides e óvulos, que são as células de reprodução, né? Então, essa lei aí que ele criou, que ele defendeu, ela não é aceita hoje, tá? Então, vamos aos exemplos, né? Aqui a gente tem o exemplo clássico da girafa de pescoço curto, girafa de pescoço longo, tá? Lamarck falou na época que existiam girafas apenas de pescoço curto. E aí, pelo fato das girafas só comerem folhas, frutos, né? Elas comem as frutas e as folhas no topo das árvores. Então, com esse movimento de ficar esticando o pescoço, esticando, com o tempo, Lamarck disse que o pescoço delas vieram a ficar maior pelo fato delas usarem tanto, ficar esticando,
cresceu? Do jeito que está aí na imagem, né? A girafa de pescoço curto usou tanto o seu pescoço que ficou alongado. Desse jeito aí que está essa última girafa, né? E aí ela usou, lei do uso e do desuso, né? Usou tanto, que depois de anos, o seu pescoço ficou mais comprido. E essa característica foi herdada para os seus descendentes. Lei das características adquiridas. Então, uma lei complementava a outra, né? Outro exemplo que Lamarck sugeriu foram as aves pernaltas, né? Era assim que eles chamavam essas aves que tinham pernas muito longas, no caso, os flamingos, né? Então, ele dizia que os flamingos, quando eles entravam na água, que eles iam buscar seus alimentos, no caso, peixe, alga, né? Aí, essas aves, para não molharem as suas penas, elas forçavam, para ficarem mais altas, elas forçavam as pernas para ficarem mais altas, não molharem as penas. Então, elas forçavam tanto, que com o passar de vários anos, essas pernas ficaram mais longas e, além de terem ficado mais longas, passaram essas características para os seus descendentes, né? Do jeito que está aí na foto. Existiam apenas aves de pernas curtas e no final da evolução elas ficaram com pernas longas, da forma que está aí na foto, tá bom? E esses dois exemplos aí estão no livro de vocês, na página 57. Lamarck dizia que os caracóis, com esses tentáculos super desenvolvidos que tem aí na foto, esses tentáculos servem para eles terem um contato mais aguçado com o ambiente, né? E aí, com o passar dos tempos, esses tentáculos foram utilizados, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram se desenvolvendo e ficando maiores e super desenvolvidos, né? Tentáculos super desenvolvidos nos caracóis. Já os tamanduás, eles têm essa língua comprida, porque eles precisam comer cupim e formigas, né? Dentro dos seus respectivos habitats. Então, eles precisam ter a língua comprida, longa, para poder alcançar esses insetos. E aí, Lamarck disse que, de tanto esses tamanduás utilizarem a língua para poder alcançar os insetos, para se alimentarem, essa língua foi ficando cada vez maior, até chegar nesse tamanho. Super desenvolvida, tamanduá com línguas super desenvolvidas, né? Ou seja, a lei do uso e do desuso, ele usou tanto que cresceu, e a lei dos caracteres adquiridos, essa língua comprida que ele adquiriu durante sua vida, passou para os seus descendentes, nascendo apenas tamanduás de línguas compridas, mais desenvolvidas, né? E vamos fazer a revisão das ideias de Darwin. Era um naturalista inglês, hoje ele é conhecido como pai da genética, contribuiu muito para a evolução com as suas pesquisas, os seus estudos e as suas descobertas. Foi em 1831 que Darwin participou de uma expedição, né, durante quase 5 anos, em vários países, fazendo pesquisas e mais pesquisas de vários tipos de seres vivos, de vários animais, de aves, de répteis, de mamíferos. E aí ele escreveu
um livro, A Origem das Espécies, não só esse como outros livros, né, sobre as suas pesquisas, as suas descobertas. Ele, igual como Lamarck, ele também, as suas ideias também eram contrárias à do fixismo. Ele não acreditava que os seres vivos não sofriam evolução. Ele não acreditava, tanto ele como Lamarck não acreditavam. Então, a sua pesquisa, as suas descobertas, justamente veio a anular, né, essa teoria do fixismo. Tá aqui, né? O inglês Charles Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução, o pai da genética, em 1809 e morreu em 1882. Participou de uma expedição em 1831, tá? Ele participou dessa expedição, cuja missão inicial era explorar a costa da América do Sul e depois ir para Nova Zelândia e para a Austrália. A viagem no navio Beagle começou em 1831 e durou quase 5 anos. E uma das mais conhecidas teorias feitas por Darwin foi a seleção natural. As características favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Darwin chamou de seleção natural a preservação de variações favoráveis e a eliminação de variações desfavoráveis. Segundo ele, pelo lento e constante processo de seleção natural ao longo das gerações, as espécies podem diversificar-se e tornar-se adaptadas ao ambiente em que vivem. No Polo Norte, por exemplo, um urso com boa cobertura de pelos está mais adaptado que um urso com poucos pelos. Então, Darwin, ele já, na sua teoria, né, eles já acreditavam que sempre existiam duas populações da mesma espécie. Uma mais adaptada e a outra menos adaptada. Sendo que a mais adaptada conseguiam sobreviver, chegar à idade adulta e gerar descendentes, né? E essa característica favoráveis seriam herdadas para os seus descendentes. Já a população que não era adaptada ao meio ambiente nem sequer chegavam à idade adulta. Acabavam morrendo nesse processo, tá? Eu acabei de falar para vocês da lei do uso e do desuso e da lei dos caracteres adquiridos de Lamarck, né? Essas duas leis foram propostas por Lamarck, tá? Então, ele dizia, vamos recapitular, né? O que ele defendia? Ele dizia que as girafas nasciam já com o pescoço curto, e aí, com o seu uso durante a vida para poder se alimentar no topo das árvores, os seus pescoços iriam aumentando de volume gradativamente, lentamente, e essa característica de pescoço longo passavam para os seus descendentes, tá? Então, ele defendia que tinham girafas apenas de pescoço curto. Com o tempo, iam ficando mais longas, tá? Já Darwin falava o quê? Existiam duas populações, as girafas de pescoço curto e as girafas de pescoço longo. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoço de tamanhos variáveis, do mesmo jeito que está aí na foto, certo? Porém, a seleção natural e a competição fez com que possuíam o pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que possuíam o pescoço mais curto, né? Então, vamos ver aí essa imagem e aí a gente tira nossas próprias conclusões. Dessas girafas, quais eram as mais adaptadas? Quais conseguiam se alimentar da melhor forma? As de pescoço longo. Então, elas conseguiam tirar mais vantagem por conta dessa característica favoráveis
dessa característica favorável que elas tinham. E o que acontecia com as girafas de pescoço curto? Acabavam morrendo porque não conseguiam se alimentar de forma correta, tá certo? E aí, no final, assim, depois de anos, as girafas de pescoço curto morreram, existindo apenas as girafas de pescoço longo. Como essas girafas de pescoço longo já nasciam com essa característica, então essa característica foi herdada para os seus descendentes, nascendo apenas girafas de pescoço longo. Ok? Entenderam? Tá aí. Olhem aí outro tipo de seleção natural, né? Outro exemplo de seleção natural. Existem duas populações de rato da mesma espécie, mas uma tem uma coloração diferente da outra. Então, a população de rato que tem a coloração mais escura, ela chega a ser mais adaptada, porque ela consegue se camuflar da melhor forma do que os ratos da outra coloração. Então, quando as aves vêm para se alimentar dos ratos, qual é o rato que a ave consegue avistar melhor? A de coloração mais clara, que não está conseguindo se camuflar no meio. Ou seja, os ratos de coloração mais clara são menos adaptados aos ratos de coloração mais escuras. Então, é sempre assim. Darwin sempre defendia que existiam duas populações de uma mesma espécie, mas uma população tinha características mais favoráveis do que as outras. Tá aí, no caso do tamanduá. Também foi a ideia proposta por Lamarck de que os tamanduás cresciam de tamanho, as línguas deles ficavam mais compridas, conforme o seu uso durante a vida deles para se alimentar, né? E essa característica de língua comprida que foi ficando, passou para os seus descendentes. Lei do uso e do desuso, lei das características adquiridas, né? Só que Darwin não defendia essas teorias que Lamarck defendeu, tá? Darwin dizia que já existiam tamanduás de língua curta, tamanduás de línguas compridas. Porém, somente os tamanduás de língua comprida é que eram mais adaptados, porque conseguiam se alimentar da melhor forma. O mesmo raciocínio aí da girafa, né? E aí, como esses tamanduás já nasciam com a língua comprida, né? Eles conseguiam se alimentar melhor, conseguiam chegar à idade adulta, conseguiam se reproduzir. E essa característica de língua comprida, já nascida com eles, passavam para os seus descendentes, onde os tamanduás já nasciam com língua comprida. Certo? E aí a gente tem um outro exemplo de seleção natural bem interessante, que é essa orquídea, que é essa flor, e a vespa, que é esse inseto que poliniza, né? Que faz a polinização dessa flor. E aí, a orquídea, que é essa flor, ela tem o mesmo formato da vespa e ela também exala o mesmo odor de uma fêmea da vespa, fazendo com que essa vespa macho ache que essa flor é uma vespa fêmea. E aí, a vespa macho vem, do jeito que está aí na foto, né? E poliniza sem querer a flor, achando que está acasalando com uma vespa fêmea, né? Bem interessante. E aí, o que acontece quando a vespa poliniza sem querer essa flor, por conta dessas características que a flor tem, né? Acontece a reprodução da flor, né? Então, a questão aí da seleção natural
e da relação entre a vespa e essa flor. E além da seleção natural, também existe uma outra seleção que se chama seleção artificial. A seleção natural, ela é feita naturalmente na natureza, né? E a artificial é quando o homem interfere e acaba fazendo inúmeras seleções para pegar características, para escolher características favoráveis que agrade, né? Que nos agrade. Um exemplo clássico da seleção artificial são as raças caninas, né? Onde o homem pegou um tipo de cachorro com outro tipo de cachorro, um tinha uma característica interessante, o outro tinha uma outra característica interessante, então fizeram o cruzamento de ambos e aí nasceu um cachorro com as duas características favoráveis. Exemplo, eu quero fazer o cruzamento de um cachorro, de duas linhagens de cachorro de pequeno porte, para nascer um cachorro com essas mesmas características, sendo que de pequeno porte. Eu quero uma característica que seja de um cachorro de um porte maior, né? Um cão que agrade pessoas que moram em casa, né? Que seja um cão de guarda. Um cachorro que, além de ser de grande porte, ele ainda consiga ter uma certa proteção aos donos, enfim. O ser humano cruzou duas linhagens de duas raças com duas características distintas para poder nascer uma nova linhagem de um cachorro que contenham essas duas características favoráveis, né? E aí esse é o exemplo mais clássico, mas é claro que não existe só esse exemplo, como existem em vários outros. Um outro exemplo da seleção artificial é o milho. É um dos alimentos mais modificados ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Então vejam aí como que era o milho no começo, há muitos anos atrás, né? O milho ele foi feito um cruzamento dessa espécie aí, que se chama teozinto, no caso está em inglês, né? Mas se chama teozinto. Então aí eles foram fazendo cruzamentos de várias espécies diferentes e dando origem a outras. Aí vocês vão vendo a evolução do milho se transformando em várias fileirinhas de espiga, né? Aí no final a gente está vendo a espiga de milho moderna, o que a gente vê hoje, no caso. Então, é uma espiga maior, é uma espiga mais nutritiva, né? Eles foram fazendo esses cruzamentos e modificando a fim de tornar um alimento mais nutritivo e um alimento maior, né? Do jeito aí que tá na foto. Então, o milho moderno, ele foi feito a partir de uma planta chamada teozinto, né? É uma gramínea que se chamava de teozinto. E aí foi feitas as modificações, foram feitas, até se tornar essa espiga enorme e nutritiva do que é hoje, né? E aí outro exemplo de seleção artificial são os inúmeros vegetais que foram criados a partir de lá de cima. Vocês estão vendo lá no topo a mostarda selvagem. Esse é o nome do vegetal que deu origem ao repolho, ao couve, ao vários tipos de couve, ao brócolis, né? Então, a mostarda selvagem, ela foi modificada, né, para poder dar origem a vários outros vegetais diferentes, né, com
nutrientes, com mais nutrientes, mais nutritivos, maiores, né? Então, essas são as características que o ser humano tirou de uma para poder colocar nas outras. Mais nutritivo, mais saboroso, maior, né? Formar um vegetal maior, né? E são características, eles escolhem as características mais favoráveis para poder dar origem a outro, com essas características que eles querem, né? Modificadas. E aí nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Estudem mais esse capítulo que já foi visto e revisto. Hoje foi apenas uma revisão, né, desse capítulo, para poder na próxima aula a gente passar para o próximo, tá? Então, até a próxima aula.